bem com vocês? Espero que sim. Todo mundo em casa, com saúde, né? Muita paz. Perfeito, turminha. Vamos iniciar mais uma videoaula de matemática. Prepara aí o seu cantinho do estudo, o seu livro 2 de matemática, seu estojo completo, a sua agenda, não é? Sua garrafa com água que não pode faltar. Tá bom, turminha? Coloquem a farda, não é? Vamos lá começar? Enquanto organizam aí o cantinho do estudo, não é? O seu material, vamos organizar, vamos rezar, não é? Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, turminha? Hoje nós vamos, estudar medidas de comprimento. Nós vamos estudar. Quero que vocês peguem o livro 2 de vocês, e deixem aberto lá na página 86, tá bom? Nós vamos estudar aí, uma tabela que tem, sobre os múltiplos e submúltiplos do metro, que é medidas de comprimento. Mas antes vamos revisar um pouquinho, que antigamente, existiam, antes das medições do sistema métrico decimal, nós vimos que existiam o quê? Medições a partir das partes do corpo humano. Lembra da aulinha passada? Pronto, então eles mediam o quê? O cúbito, o polegar, Então eles usavam partes do corpo humano para fazer medições. E depois eles foram sentindo a necessidade, Foi onde surgiu o sistema métrico decimal. E aí surgiram as medidas, Hoje nós vamos ver medidas de comprimento, que é o quê? A unidade padrão das medidas de comprimento é o metro, tá bom? Coloca lá, metro é a unidade, padrão. Seu símbolo é M, tá bom? Olha só, vocês vão ver uma tabelinha lá na página 86 que traz os múltiplos, e os submúltiplos, Aqueles que são os maiores que o metro e os menores, que vai mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, o metro, ele pode ser dividido em 100 centímetros, Nós podemos dividir um metro em 100 centímetros, Um metro corresponde a 100 centímetros. Ou ele também pode ser dividido em 1000 milímetros, tá bom? Olha só, tia. Que o símbolo é MM, tá certo? Olha só. Tia vai mostrar para vocês, os múltiplos que nós temos, o que antes do metro, nós temos aí o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Estão vendo aí? Tia vai mostrar para vocês. O quilômetro, ele vale o quê? No caso, um quilômetro, 1000 metros, tá certo? Vocês têm aí, o quilômetro. E são as medidas maiores. Aqui é a unidade padrão. Vão observando aí, minha gente, O metro pode ser dividido, que tia disse, E no caso, um metro corresponde a 100 centímetros, que tia falou, ou pode ser dividido em 1000 milímetros. Vamos ver agora, turminha. Então, nós temos o quilômetro, que é quilômetro vale o quê? E vai dar depois bem direitinho, a 1000
metros. Tá bom? Depois nós temos o quê? Nós temos o hectômetro. Aí agora, o hectômetro, ele vai valer 100 metros. E nós vamos, no caso aí, ele está se referindo aos múltiplos, ok? Ou seja, que eles são, aí no caso, as medidas que nós utilizamos, né? As grandes distâncias, nós utilizamos os múltiplos. Para medir as pequenas distâncias, nós vamos utilizar os submúltiplos, tá bom? E agora o decâmetro. Que ele vale, no caso, 10 metros. Pronto. Esses são os nossos, que tia disse, os múltiplos, né? Olha só. Agora, né, os submúltiplos. Olha só. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. O hectômetro a 100 metros. E o decâmetro a 10 metros. Ah, tia, mas existe aí os submúltiplos, que são as medidas que tia falou naquele dia, não foi? Sim. Aí agora nós vamos ter, observa aí na sua tabelinha, deixa o livro aí aberto, por favor. Então nós temos quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Agora nós vamos ter o quê? O meu decímetro, né? Olha só. O meu decímetro, né? Então ele vale, gente, 1/10 do metro, ou seja, o decímetro, 1/10, né? Que equivale ao quê? A 0,1 do metro, tá bom? Depois nós temos o centímetro, que é o que nós utilizamos, né? O centímetro. E o centímetro, ele vai valer o quê? Apenas 1/100º desse metro. 1/100º. E também é isso, 0,01, 1/100º do metro. E por último nós temos o milímetro, né? Que equivale a 1 milésimo. Que vale 0,001. Então vamos lá. Não se preocupe que depois tia vai dar isso anotado, tá bom? É só para vocês entenderem melhor. Então veja só. Nas unidades de comprimento, a unidade padrão é 1 metro. 1 metro corresponde ao quê? A 100 centímetros, não é isso? Nós vimos também que 1 centímetro, ele vai corresponder a 10 milímetros, tá bom? Então nós vimos o quê? Que os múltiplos, né? Os múltiplos do metro, ou seja, aquelas unidades que são maiores, eu vou o quê? O quilômetro corresponde a 1000 metros, o hectômetro a 100 metros, e o decâmetro a 10 metros. Agora, nós temos os menores que são o quê? São chamados de submúltiplos, que são eles o decímetro, que corresponde a 1/10 do metro, o centímetro, 1/100º desse metro, e o milímetro, 1 milésimo. Não se preocupe que tia depois vai dar isso bem anotadinho para vocês, que não tem no livro, só para a gente entender. E temos também, gente, quando queremos medir, não é? Grandes distâncias, não é? De uma cidade para outra, de um lugar, não é? De Recife a Caruaru, de São Paulo para o Rio de Janeiro, nós utilizamos o quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá bom? Vamos lá? Deixa eu apagar. Peguei o seu livro agora, né? Observando essa tabela, vocês o viram aí utilizar os múltiplos e os submúltiplos, já conhecemos um pouquinho. Agora nós vamos lá para a página 87, onde tem Organize as Ideias. Vamos lá? Lá na página 87, quero que vocês coloquem aí, é possível escrever o mesmo comprimento de formas diferentes. Uma dessas formas relaciona o metro com o centímetro. Vamos ver? Então, aí tem um primeiro tapete que ele mede o quê? Ó, 1 metro, né? 100, e no outro nós temos aí comprimento e largura. 100 e depois 35.
Então, ele mede aí, ó, 1,35 m. Gente, quando vocês forem representar, por exemplo, em centímetro, que ele traz aí 135 centímetros, primeiro ele traz 1,35 m. Se eu for representar esse aí só em centímetros, eu preciso colocar 135 centímetros. Não preciso utilizar a vírgula quando eu for utilizar em centímetros, tá? Aqui eu tenho 3 formas de representar. E quando eu for representar em metro, tia? Já quando eu for representar em metro, é obrigatório utilizar a vírgula. Então, será 1,35, no caso em metros, tá bom? Então, aí mostra no quadro, nesse outro tapete, como você representar em metro e em centímetro, porque você está fazendo a leitura, né? Eu digo 1,35 m. Depois, se eu for transformar em centímetros, não obrigatório, não necessariamente, não é necessário eu escrever ou colocar a vírgula, pode ser 135 centímetros, né? Já quando eu for transformar, se eu for colocar em metros, é obrigatório a vírgulazinha aqui, tá certo? 1,35 metros. Vamos ver o exemplo da outra? 100, nós temos centímetros, e no outro 50 centímetros. Então, vai ser o quê? O exemplo que eu tenho aí, 1 metro, né? Ele mostra aí, e 50 centímetros. Se eu for transformar isso aí, vou mostrar em centímetros, eu vou dizer que é o quê? 150 centímetros. Não necessariamente, eu nem preciso utilizar a vírgula. Já se eu for transformar 1,50 m, se eu quiser colocar ele em metros, aí sim, eu preciso 1,50 metros. É necessário. Todas as vezes que eu for utilizar a unidade padrão, que é metro, né? As medidas de comprimento, a unidade padrão é 1 metro, então eu preciso utilizar a vírgula, tá bom? Então, essas são diferentes representações. Como eu vou ler? 1,50 m, em centímetros, 150 centímetros e 1,50 se for em metros. Se eu for escrever em metros, é obrigatório colocar a vírgula, tá bom? Então, na nossa segunda questão, né, você tem aí, ó, indique como podem ser escritas as medidas de comprimento dispostas nos desenhos, de acordo com as informações dadas no quadro anterior. Coloque a pausa, escreve para a gente fazer CPQ, turminha. Página 87, sua segunda questão. Vamos lá, turminha. Aperte o play e vamos corrigir nossa segunda questão. Eu tenho aí o quê? Na primeira, 1 metro. E o quê? E 20 centímetros. Muito bom. Na próxima eu vou colocar o quê? Se é em centímetros, vai ser 120 centímetros. E agora, turminha, em metro vai ser o quê? 1,20 metros. Confere aí, turminha. Perfeito. Vamos lá pro outro. No segundo tapete eu tenho 1 metro e o quê? E 44. Vamos lá. 1 metro e 44 centímetros. Se eu for transformar agora só em centímetros, não tem necessidade da vírgula. Então vai ser o quê? 144 centímetros. E agora, se eu for escrever somente em metros, eu preciso utilizar a vírgula. 1,44 metros, turminha. Perfeito. Coloca aí, CPQ. Página 87. Vamos lá? E no nosso terceiro tapete, ele tem 1 metro, o quê? 1 metro e 6 centímetros, não é? 1 metro e 6 centímetros. Se eu for transformar
vai ficar o quê? Gente, para transformar de centímetros para metros, né? 3 casinhas que eu vou. Então, eu vou dizer que agora serão 106 centímetros. Porque eu tenho uma casa do metro, ó, para decímetro e centímetros. 3 casas. Então, eu preciso colocar o 0. E agora, para me transformar em metro, vai ser o quê? 1,6 metros, tá bom? Por que tem a casinha? Olha lá, pra gente ver. Quando a gente for transformar, que eu tenho o quê? Eu tenho o metro, aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu decímetro e aqui é o centímetro. Por isso que eu acrescentei 0. A casinha, não é? Do metro, o decímetro, o centímetro. Então, 1,06 metros. Confere aí, turminha. Terceira questão, turminha. Lá na página 88, reescreva na medida metro as medidas a seguir. Se precisar, use o quadro dos múltiplos e submúltiplos. Você vai lá para a página 86, certo? Vai lá para consultar o quadro de medidas dos múltiplos e submúltiplos. Só que para me transformar de metro, né? Para centímetro eu vou o quê? Metro, decímetro, centímetro, né? 3 casinhas, vamos lá? Então, você tem agora 186 centímetros na letra A. Vai ficar o quê? 1,86 metros. Não é isso, turminha? Agora, na letra B. Na letra B, você tem 53 centímetros. Se eu disse que metro, eu tenho metro. Não é isso? Eu preciso acrescentar o 0. Metro, decímetro, centímetro. Perfeito, turminha. E na letrinha C, eu tenho o quê? 2 centímetros. Se são 2 centímetros, eu vou colocar o quê, gente? 0. Muito bom. Vírgula, 0, 2 e o quê? Metro. Que eu tenho o quê que eu falei? Aqui é o metro, aqui é o decímetro, centímetros eu transformei, tá bom? Perfeito, turminha. Agora, na quarta questão, letra A, turminha, você vai transformar, reescrever as medidas indicadas por metro, fácil, né? Se tem, gente, tia disse que todas as vezes que eu for usar a unidade padrão, que é metro, eu preciso o quê? Utilizar a vírgula, é obrigatório usar a vírgula. Então, se eu tenho 3 metros e 17 centímetros, 3,17 metros. Perfeito. Eu tenho que utilizar a vírgula. Aí agora eu tenho 15 metros e 8 centímetros. Vamos lá para o centímetro. Vai ser o quê? 15, vírgula. Para chegar lá em centímetro, falta quantas casas? Então eu tenho que acrescentar o 0. Metros, né? Para chegar. Perfeito. E na outra eu tenho 268 metros e 50 centímetros. Então vai ser o quê? 268,50. Perfeito, gente. Tá bom? Então, quando eu digo aí o centímetro, né, ele transformou agora para metros. Perfeito. Vamos lá? Corrija aí, turminha. Lá, turminha. Ainda na página 88, a nossa quinta questão diz: resolva a seguinte situação-problema e dê a resposta em 2 medidas de comprimento diferentes. Bora lá, turminha. Na quinta questão, ela diz assim: uma criança de 2 anos mede 83 centímetros. Quanto essa criança deve crescer para chegar a medir 1 metro? Nós vamos representar, podemos representar em centímetros, né? Em metro, vamos lá? Então, nós sabemos que 1 metro corresponde ao que nós vimos? 1 metro corresponde a 100 centímetros, certo? Ela disse que essa criança mede 83, ele quer saber quanto falta para ele conseguir, né, completar, chegar a 1 metro. Vamos lá? Vamos ver. 100 menos 83, que é a altura que ele tem.
É isso? Vamos lá? Vamos ver quanto falta. Será que eu posso, tia? De 0 eu posso tirar 3? Não, né, turminha? Tem que pedir uma, aqui, ó, uma dezena emprestada para aqui poder ficar 10. 10 menos 3, 7. E agora, 9 menos 8, pedi uma dezena, 0. Então, aqui falta o quê? Eu digo que falta 17 centímetros. Então, eu posso dizer, ela deve crescer, não é? Quanto? 17 centímetros. E ela pediu para você usar o quê? Duas medidas diferentes. Então, de centímetro para metro, eu faço o quê? São 3 casas, né? Que tem o quê? O metro, nós temos o quê? O meu decímetro, para poder vir os centímetros. 3 casas decimais. Então, eu posso ter 17 centímetros. E o que eu preciso acrescentar, turminha? 0,17, que eu disse aqui que é o metro, o decímetro, não é isso? E o centímetros. Perfeito. Então, vamos representar aqui, ó, 17 centímetros, também 17. Não é isso? Centímetros, 17. Ok. Perfeito. CPQ aí, turminha. Vamos lá, turminha. Prepara aí agora. O quilômetro, né, é uma das unidades de medida de comprimento mais usadas para medir grandes distâncias. Outras unidades, como metro, centímetro, milímetro, são empregadas para medir comprimentos menores. Pegue uma fita métrica ou uma trena e observe os comprimentos das medidas de 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro. Com base no que você observar, faça comparações para verificar as correspondências indicadas a seguir. Nós já falamos, não foi que o Carmen falou? Então, vocês vão agora, ó, se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, 1 metro corresponde a 100 centímetros e 1 centímetro a 10 milímetros. Vamos ver lá para a gente conferir? Pode colocar pausa, depois aperta play, responda aí letra A, letra B e letra C. Então, para transformar de quilômetros, né, para metro, eu vou multiplicar por 1000. Se eu sei que 1 metro corresponde a 100 centímetros, para transformar de metros para centímetros, por 100. E se eu sei que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, então eu vou transformar de centímetros para milímetro, multiplicando por 10. Perfeito! Vamos lá, turminha. Olá, turminha! Aperte o play! Vamos corrigir. Na letra A, você vai transformar quantos metros em meio quilômetro? Se é meio quilômetro, é o quê? 500 metros. Letra A. Perfeito, turminha. Pronto. Na outra setinha, ele tem 1,5 quilômetro. Quanto é, turminha? 1.500 nas setinhas, né? 1.500 metros. Perfeito. E na terceira, ela diz 5 quilômetros. Só é você multiplicar 5 vezes 1.000. 5.000. Perfeito, turminha. Metros. Vamos lá na letra D agora, turminha. Agora nós vamos transformar lá na página 89 quantos centímetros em meio metro. Quanto, turminha? 50. Perfeito. 50 centímetros, né? Na letra B, ainda na segunda seta, 1,5 metro. 1 metro é 100, mais meio, 150 centímetros, turminha. Perfeito. Vê quem acertou. E na minha terceira setinha, 4 metros. Se 1 metro corresponde a 100 centímetros, 4 vezes 100, 400. 400 centímetros. Perfeito, turminha. Coloca aí CPQ. Vamos para a letra C. Bora lá. Na letrinha C,
Tia Carmen falou que 1 centímetro corresponde a 10 milímetros. Aí ele pergunta agora, ó, quantos milímetros há em meio centímetro? Qual a metade? O quê? 5, né? Muito bom. 5 milímetros. Ok? Milímetros. Aí agora, 1,5 centímetro. Quanto é 1,5 centímetro? Vai dar o quê? 10 mais 5. 15. Muito bom, turminha. 15 milímetros. Aqui é milímetros, tá? O símbolo de milímetros é mm, ok? Aí agora na terceira setinha, 7 centímetros. 7 vezes 10, 70. Muito bom, turminha. 70 milímetros. Perfeito. Quero que façam CPQ, turminha. Vejam quem acertou. Lá, turminha. Olha só. Na nossa sétima questão, lá na página 89, ela diz que em cada item, compare as medidas de comprimento, marcando o X no maior comprimento e circular o menor em cada item. Use o quadro dos múltiplos e submúltiplos do método. Você volta lá na página 86 e vai observando se for necessário, tá? Então, o maior vai marcar X, tá bom? No maior. E no menor, circular. Vamos ver agora as medidas, turminha? Vamos ver. Então, nesse caso, eu tenho 12 centímetros e 120 centímetros. Qual vai ser? O maior marcar X. Qual vai ser o maior? 12 centímetros ou 120, turminha? Vai ser? Muito bom, 120. É maior, né? 2 centímetros, no caso 12. Então, eu vou circular. Perfeito. Na letra B, turminha. Na letra B, qual vai ser? 120 milímetros. Quando eu disse que o milímetro que eu disse é o quê? Muito bom. 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, se eu tenho 120 milímetros e 120 centímetros, qual vai ser o maior, turminha? Em centímetros, não é? Muito bom, que é multiplico por 100. Verdade. Eu marco X e 120 milímetros, que é por 10, aí eu vou circular. Perfeito. Na letra C eu tenho 12 mil metros, não é? E eu tenho o quê? 120 quilômetros. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, se eu multiplicar 120, vai dar 120 mil. Qual é o maior? 12 mil metros ou 120 mil quilômetros que eu vou multiplicar? Por 1000. Perfeito, turminha. Aqui, 120 quilômetros, né? Cada quilômetro, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, né? Então, é maior. E o menor circula. Na letra D eu tenho 12 metros e lá eu tenho 120 centímetros. 1,20 metro. Qual é o maior? 1,20 metro ou 12 metros, turminha? 12 metros, né? E aqui 120, no caso 130 é 1,20 metro. Então, eu vou circular. Perfeito. Então, nas medidas, nós comparamos e observamos. O maior, né, a maior medida, nós colocamos X. E o menor, nós circulamos. Coloca CPQ, turminha. Tem aí o Fique Ligado, né? Você pode... Tem aí o... Acesse o link, né? Tem um link para você acessar, distância entre cidades.com.br ou QR Code, onde você vai acessar para usar uma calculadora online, que vai calcular a distância aproximada entre 2 locais no mapa do Brasil. A pesquisa vai resultar em 2 números, né? Um indica a distância entre os locais em uma linha e o outro a distância por estrada. Você pode acessar aí o QR Code, pede ajuda aí a papai e a mamãe, tá bom? Então, nosso assunto de hoje, nós iniciamos o sistema de medidas, estudamos medidas de comprimento, né? O metro, uma unidade padrão. Você vai revisando lá na página 86, estuda mais os múltiplos, os submúltiplos, né?
Corrija a atividade com tia Carmen bem com calma, vai dando pausa, depois play, corrija essas atividades. Lá no roteiro, vocês vão para o suplementar 2, vamos lá? Então, no roteiro para casa, você vai pegar o suplementar 2, sistema de medidas e fazer a página 32 e página 33. Então, tem aí, ó, capítulo 8, sistema de medidas, comprimento. Então, tem aí na página 32 para que você leia um resumo, né? Quando a DEAS diz aí que medir é comparar grandezas da mesma espécie. Ou seja, comparar medidas de comprimento com medidas de comprimento, como nós vimos, né? Medidas de capacidade com medidas de capacidade, quando ele fala, né? O metro é a unidade fundamental das principais medidas de comprimento. Para medir grandes comprimentos, existem unidades maiores, quilômetro, né? O hectômetro, o decâmetro, né? E para medir pequenos comprimentos são usadas as unidades menores, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Não é isso, turminha? Então é uma revisão do que nós vimos hoje. Você vai ler lá na página 32. Lá, turminha, olha só. Na nossa primeira questão, escreva a unidade mais adequada para medir. Você tem a distância entre duas cidades, a largura do seu quarto, o comprimento do seu polegar ou a altura de uma porta. Então, você vai dizer as medidas que foram estudadas, ou em metro, ou centímetro, ou quilômetro, tá bom? Perfeito. Na segunda questão da página 33, suplementar 2, preste atenção. Faça uma estimativa para saber se as medidas indicadas são maiores ou menores que 1 metro. Nós vimos que 1 metro o quê? Corresponde o quê? A 100 centímetros. Você vai ver se é. O comprimento da sua sala de aula é maior ou menor que 1 metro? Compara aí, pede ajuda aí amanhã. O comprimento da sua perna vai ser maior ou menor que 1 metro? E a sua altura? Então, você é quem vai perguntar, mamãe, qual é a minha altura? Para saber se é maior ou menor do que 1 metro, tá bom? Terceiro, em uma rodoviária, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Sabendo que um motorista faz o seu trajeto mantendo a velocidade máxima permitida, responda. Tem lá, fiscalização eletrônica, 80 km por hora. Quantos quilômetros esse motorista percorrerá em 2 horas? Vou o quê? Multiplicar, se ele tem aí os quilômetros, as 2 horas, né? Multiplica por 2, vê quanto dá. Na letra B, quantos quilômetros ele percorrerá em 15 minutos? Vamos lá? Olha só, nós sabemos que 15 minutos, né? Nós podemos ver o que? 1 hora tem 60 minutos, né? Se é 15 minutos, corresponde à quarta parte, né? 4 vezes 15, tá certo? Olha só, na quarta questão, um restaurante utiliza por dia 6 kg de feijão, 9 kg de arroz, 8 kg de frango, 4 kg de carne, 7 litros de suco de maracujá, 5 litros de suco de caju. Sabendo que o restaurante funciona em todos os dias da semana, preencha a tabela com a previsão do consumo semanal desse restaurante. Perfeito. Então, você vai anotar aí, ó, tabela de consumo do restaurante. Quais são os produtos que nós vimos? Você vai colocar os produtos, que foi o feijão, o arroz, o frango, né? A carne, o suco de maracujá e o suco de caju. O consumo diário, tá lá, ele disse que é 6 kg de feijão, você vai botar os quilogramas aí, tá? E o consumo semanal, gente, como é que eu vou fazer esse cálculo? Você vai multiplicar o consumo diário. Quanto é, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Se é semanal, uma semana possui 7 dias. Então, você vai multiplicando e resolvendo. Por exemplo, eu coloco o produto feijão, ele possui o consumo diário 6 kg, 6 vezes 7, 42. 42 kg, tá certo? Aí, novamente, o arroz, 9 kg de arroz. Aí, multiplica, 9 vezes 7, vai botando, ok? Está lá no roteiro, do mesmo jeito os litros, né? Que é capacidade. Aí, ó, 5 litros
de suco de caju. 5 litros, 5 vezes 7, 35 litros, ok? Está lá no roteiro, a página 32 e a página 33. Respondam, né? Até a nossa próxima videoaula, né? Na nossa aula do Zoom. E um beijo, aproveitem bem o feriado, não é? A gente se vê na nossa próxima aula de matemática. Tchau, turminha! Bom feriado!